Olá, olá, sejam muito bem-vindas ao Se Liga Mulher. O nosso programa é semanal e aqui nós ampliamos as histórias e as perspectivas das mulheres. E hoje eu tenho duas convidadas super especiais, estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Vou pegar meu celular, colocar meu óculosinho, porque senão não enxergo, né, gente? E apresentar a Alessandra Lírio, mulher negra, acabou de fazer 50 anos, graduada em Serviço Social com MBA em Planejamento de Políticas Públicas de Gestão, idealizadora do blog Mulheres de 50 Mais e do podcast Pode Ale, voltado para diversidade etária e longevidade. E a minha outra ilustríssima convidada é Rose Pella, que é empresária, mentora, palestrante e fundadora da JMI, que é Jornada da Mente Inteligente. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Isabel, muito obrigada. Olha, eu quero começar contando o seguinte. A minha história com a Alessandra foi bem engraçada. Por quê? Eu tinha um Instagram que se chamava Cinquentei Agora. Isso aí. Porque eu tinha acabado de fazer 50 anos e o tema da nossa conversa hoje é exatamente esse, né? A virada de chave dos 50 anos. E aí, de repente, ela me manda uma mensagem. Esse Instagram é seu? Eu falei, olhei lá, falei, sim, é meu. Quem é essa perguntando, né? O que ela quer saber, né? Linda, né? Aí eu falei, por quê? E aí ela falou assim pra mim, não, porque eu vou fazer 50 anos, isso ano passado. Foi. Vou fazer 50 anos e quero também fazer alguma coisa a respeito disso. Será que a gente poderia se encontrar para bater um papo? Eu falei, claro, gente, eu quero a mulher que goste de falar sobre esse assunto. E marcamos um café, né? Marcamos um café, fomos tomar um café e ali a gente descobriu, assim, várias coisas em comum, além dos 50 anos. E com a Rose também foi algo muito interessante. Por quê? A Rose me foi apresentada por uma amiga que a gente tem em comum, que falou para ela, Rose, você tem que conhecer a Isa, porque a Isa vai trabalhar junto com você numa série de questões que você está precisando. Não foi isso, Rose? Foi verdade. Incrível que ela disse a mesma coisa. Rose, eu preciso falar com você. Quando você vai vir aqui no meu estabelecimento? Não, amanhã estou aí, vou almoçar aí. E ela, olha, eu preciso falar com você sobre uma pessoa. Aquilo me despertou uma curiosidade. Curiosidade feminina, eu levantei, coloquei minha roupa, peguei minha bolsa e o carro e já fui para saber o que era dessa mulher. Que é isso? E ela conversou, né, sobre você, a Isa Mendonça, a poderosa Isa Mendonça. E ela disse, Rose, tem tudo a ver com o seu propósito de vida, tem tudo a ver com o trabalho que você está desempenhando, o legado qual você quer deixar no mundo. E aí nós marcamos também, né? Foi um café no mesmo local, sempre gente. Café, né? Sempre um café no mesmo local. Não tem jeito. É porque assim, eu vou até abrir aqui um espaçozinho para falar. O local é a Make a Coffee. E eu vou te dizer, poxa vida, que café bom, né? E que espaço que a gente tem. Delicioso, né? E um espaço genuíno, né? Ali dentro, na Reta da Penha, muito bem localizado, muito bacana. Meninas, e vamos lá, como é que é fazer 50 anos? Quem começa essa resposta? Vamos lá, quem, Rose? Você. Obrigada. Então, Isabel, mais uma vez, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, conhecendo a Rose. Muito feliz. Mais uma amiga já da geração dos 50 mais. Então, fazer 50 anos foi algo bem complexo, tá? Primeiro que a gente veio de todo aquele momento da pandemia, Verdade. E depois pós-pandemia, né? De tantas incertezas, né? E de tantas perdas. E eu estava programando uma festa, na verdade eu programei uma festa, e durante esta programação dessa festa, e depois a festa aconteceu, eu senti meio que um vazio. Eu falei, pronto, era festa, fiz, completei 50 anos, e agora, né? E acabou, só fiz 50 anos. E aí eu comecei a fazer algumas leituras, fazer algumas pesquisas. Foi quando eu localizei o seu blog e fiz o contato com você. E nessas pesquisas, eu confesso que até então eu não sabia de todo esse universo que está sendo discutido agora da geração de 50 mais. Não só de mulheres, de homens também, mas principalmente de mulheres, porque das nossas condições, né? Que nós, mulheres, sempre donas de casa. A gente pegar, por exemplo, a minha mãe, quando ela
tinha 50, 60 anos, era uma senhora aposentada, dona de casa. Era uma senhorinha, é verdade vovó, isso. E hoje a mulher de 50 anos somos nós, né? Então é um... linda, você sabe, inovadoras. É um outro momento. Então, assim, quando me bateu esse vazio, né? Por mais que eu fiz a festa, nossa, concretizei um sonho de uma festa de 50 anos, e eu fui percebendo que me faltava algo, né? Faltava algo em que sentido? De eu fazer, de fato, uma reflexão do que é estar com 50 anos. E estar com 50 anos é muito bom, tá? É maravilhoso, porque ele vem me proporcionando vem abrindo um leque de oportunidades que eu não tive com 20, 30 e até mesmo até os meus 40 anos. Por quê? Com 50 anos, você desenvolve uma certa maturidade, né? Uma grande maturidade. Você pensa um pouquinho para falar, você vai nos locais, tipo, eu vou numa festa hoje, que eu só vou à festa se eu já saber se vai ter cadeira para sentar. Não, isso se não tiver cadeira, eu não vou. Antes eu sofria de salto alto, hoje eu já me programo. Então, assim, fazer 50 anos, além de todas essas possibilidades que a maturidade proporciona, é entender que hoje eu tenho pessoas, eu tenho pares, eu tenho mulheres que estão nessa mesma jornada que eu. Obviamente que tem alguns dissabores, né? Por exemplo, os sintomas da menopausa. Meu Deus do céu, né? Ainda passando por alguns sintomas. Sintomas esses que eu tenho, né? Diferente da minha mãe e da minha avó. Claro. Tem todo acesso a médico, a medicamentos, a entender esse processo, né? O meu companheiro, as pessoas, eu moro com meu irmão. Coisas que as pessoas, as pessoas que vieram antes, não passaram. Não tiveram. Então a gente tem hoje muita informação. Muito mais informação. Exatamente. E tão importante, né, como a gente passar por esse processo, a gente entender de que a gente é mulher e que a gente está plenamente na vida ativa, é esse monte de informação que está nos proporcionando muita coisa, inclusive a gente empreender depois de 50 anos. E para você, como é que tem sido? Olha, sinceramente, eu amo viver e eu amo pessoas. Então, essa maturidade, essa consciência dos meus 50, mais, né? Uhum. Mais, está sendo fundamental para uma vida feliz. Porque até então, havia certa imaturidade que atrapalhava até mesmo na gestão da vida pessoal e profissional. Certo. E eu senti isso mudar radicalmente. Então, eu fiquei em busca e decidida de que, a partir dessa idade, eu não iria parar. E eu estou decidida que, a partir dos 50, principalmente, se eu nunca parei, né? Comecei a empreender com 12 anos de idade, lá no Seminário dos Padres, fazendo hoste, fazendo horta também para lá vender. No interior. Lá no interior, né? Porque ela é do interior, gente. Então, eu vejo que agora, dos 50 anos, com tanta inovação e com tanta oportunidade de continuarmos a crescer, eu não posso parar. Não dá para parar. E não dá para parar. Então, eu acho que isso está nos revigorando, está nos ajudando a ter uma vida ativa, proativa, com mais inteligência. Porque até então, todo o lado meu empreendedor e o lado pessoal, hoje eu observo que eu fazia tanto, mas não chegava ao ponto que eu queria. Hoje a gente faz até um pouco menos, com mais inteligência, com mais clareza. Exatamente. E tendo uma vida com muito mais qualidade. Quando você diz assim, eu fazia tanto, não chegava ao ponto que eu queria, será que é porque quando a gente é mais nova, a gente não se dá o valor que realmente a gente tem, e hoje, aos 50, a gente passa a valorizar mais cada momento da gente com a gente mesmo? Você acha que isso tem a ver ou não? Tem duas vertentes diante disso. Por quê? Porque até certa idade, pelo menos comigo aconteceu isso, eu não conseguia ter a maturidade da minha identidade. Então, isso atrapalhou muito a questão de quem eu era verdadeiramente. Quem era a Rose? Se escondia atrás do marido, isso, atrás dos filhos. Era uma coisa muito fechada, né? E isso não era ensinado em escolas, nem em casa, nem na igreja. Então, o nosso eu interior, a Rosemary, ela nunca foi explorada como ela foi hoje. Então, isso está sendo muito lindo. É de dentro para fora
A minha essência sendo aflorada de uma forma poderosa, tanto para a vida pessoal, familiar, negócios, no modo geral. Então, para mim, a partir dos 50, eu vivenciar tudo isso é um grande presente. Eu prefiro estar hoje, né, na vida que eu estou levando do que na inconsciência que eu vivi até os meus 40 e tal. Era feliz? Era. Mas faltava totalmente a clareza dessa identidade que hoje eu vivo, né? Essa leveza de viver, essa plenitude, este amor, não acusar mais ninguém do que acontece na sua vida, você até sabe. A questão da autorresponsabilidade, né? Sim. Então, assim, é muito bacana. E por isso, a partir dos 50, a gente está buscando mentorias, estar presente, estar nos movimentos que estão desenvolvendo muito, né, o lado da gestão pessoal e profissional em conjunto, porque eu acho que o trabalho, ele basicamente não existe, né? Você vive o trabalho, então a sua vida está ali. Você tem que amar, respeitar e ser feliz a qualquer momento. O trabalho não pode ser cansativo, o trabalho precisa ser prazeroso. Então, aprender a viver com consciência, com clareza e com essa maturidade, sinceramente, precisa buscar. Se você não buscar desenvolver, se você não chega também a esse ponto, Isa, nem aos 50 e nem depois dos 50. Agora, gente, você muito de autorreflexão, né, Rose? Né? Muito de autorreflexão. Sem dúvida. Agora, você tocou num ponto aí que eu acho interessante também, e eu quero perguntar a vocês, e tem que falar a verdade, hein? Porque aqui não pode falar mentira, hein? Vamos lá. Vocês já sofreram ou vocês sofrem preconceito? Vocês sentem isso pelo fato de ter 50 anos? No caso da Alessandra, eu vou fazer duas perguntas. A Alessandra, uma mulher linda, negra, 50 a mais. Então, essa pergunta eu quero que você diga com toda clareza se sofre, se sim, se não, e se ao fazer 50 ficou mais latente isso ou não. E no seu caso também, por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, quando eu estava com 49, que eu ia fazer 50, fiquei igual a você, toda empolgada, fazer uma festa, não sei o quê. Fiz a festa e foi muito bacana. E trabalhava com duas meninas mais novas do que eu, e eu sentia que, assim, de certa forma, elas, de vez em quando, jogavam uma piadinha, né? Aqueles dias que você tá assim, meu Deus do céu, tô morrendo de calor. Não tem, gente? Tem esse dia que você tá, né? O ar-condicionado tá no talo e você tá morrendo de calor. E aí tinha sempre alguém para falar, é menopausa, é a idade. Até um dia que eu fiquei muito brava, falei bem assim, olha, se vocês chegarem aos 50, como eu estou, é ótimo. Significa que vocês vão estar vivas. Agora, exatamente, se não chegar aos 50 é porque já morreu. Então, a minha pergunta para vocês acham que existe essa discriminação ou não? Totalmente, né? E eu gostaria até de ressaltar, como a Isabel comentou, eu tenho um podcast. E o último episódio que a gente gravou foi sobre etarismo, né? Que é o preconceito da idade em relação à idade. E até então, como assim, eu não aparento ter essa idade, né? Por conta do meu tom de pele e tal. E as pessoas sempre me diziam, você não parece ter 40 anos. Depois que eu fiz o que a gente até pensa que é um elogio. Exatamente. O que você tem? Já tiveram pessoas que pediram o meu documento de identificação pessoal, minha identidade. Gente. Não me deu o seu documento porque você não tem 50 anos, não tem. E eu achava isso o máximo, nossa. Porque a gente pensa que é um elogio. Que é um elogio, eu achava que era um elogio e não é. Não, claro que não. Então, toda vez que alguém me diz, você não parece ter 50 anos, eu estou sofrendo preconceito. Porque a gente parece ter a idade que a gente tem. Ponto final. Então, toda vez que alguém me diz, você não parece ter 50 anos, ou diz para qualquer uma outra pessoa, pode ter certeza que isso é uma fala preconceituosa. Só que no dia a dia, a gente entende que isso é um elogio, que isso é uma coisa legal, e não é. E eu aprendi nessas minhas pesquisas... Qual a resposta que você dá quando a pessoa te fala isso? Que eu não pareço ter 50 anos, eu digo exatamente, eu tenho 50 anos. Eu posso não parecer fisicamente, mas eu tenho as dores dos 50 anos. Eu falo assim, gente, eu tenho 50 anos e sou avó. Exatamente, porque as pessoas elas não podem entender que é só uma questão física, até porque a gente sabe que tem várias pessoas que têm 50 anos ou até menos, que elas realmente demonstram ter essa idade ou até mais, e aí você usar como referência uma pessoa que tem 50 anos, mas que fisicamente aí é totalmente preconceituoso. Porque é biotipo,
tom de pele, cabelo, que a pessoa fez, né? Se praticou atividades físicas. Eu nem pratiquei, que eu nem pratico, odeio atividade física. Mas aí, quando você cria esse estereótipo, então quer dizer que toda pessoa que tiver 50 anos não tem que parecer... Tem que ter carinha de velha. Tem que ter carinha de velha, né? Carinha de vovó fazendo crochê, né? Não pode, não pode. Não, a gente passa a observar tudo isso, né, sobre as mulheres acima de 50, até mesmo pela vestimenta. Eu mexi muitos anos com moda, né? E aí hoje a gente coloca... Gente, esse look que ela tá, você sabe que ela desenha os looks dela, Mentira! No dia que a gente se conheceu, ela tava com uma blusa branca, eu não sabia se eu olhava pra ela ou se eu olhava pra blusa. Botou todo customizado, né? Lindo. Eu tenho uma filha de mulher bordadeira, né? Então eu faço as roupas sempre com detalhes e exclusivas. Que legal. Mas hoje não tem mais a fábrica, né? Tem ainda a patente da marca, mas enfim. Eu voltando a falar sobre a roupa, por quê? Então, como eu gosto de moda e sempre gostei, né? Isso veio nato da minha mãe e tal. Então, eu construo meus looks, desenho, tenho a costureira para fazer, ou eu vou na loja comprar, mas eu tenho o meu estilo, né? Claro. Aí vem um filho de 36 anos e fala, mas mãe, você vai usar isso? Eu nunca usei decote, nunca usei curto, nunca usei nada. Mas assim, só de colocar uma alcinha e não tal, tem idade. e fala assim, mãe, mas tá um pouquinho enrugado aqui, você não acha melhor colocar uma manga? Então, meu Deus. Então 50 anos só usa blusa de manga, né? Não usa então eu fico assim, gente, acho que isso é preconceito, sabe, comigo, mas a gente só pensa, né? Então tem vários momentos que a gente observa, mas quando nós temos a nossa identidade firme na rocha, nós não somos abalados. A gente sabe o porquê as pessoas às vezes fazem algum comentário indesejado, mas a gente está bem abraçadinho com a nossa essência, com a nossa identidade e sabemos quem a gente é. Então, releva, vive na vida da aceitação, vamos dizer assim, né? E evitamos inúmeros problemas. E isso é maravilhoso, né? Aprender e viver isso acima dos 50 anos. Por isso que é tão importante, Isabel, esses momentos, essas reflexões, para que outras mulheres entendam isso, né? Eu tive muita vergonha, confesso. Gente, com 25 anos, eu procurei um psicólogo, eu estava casada, eu procurei um psicólogo porque eu estava fazendo 25 anos e eu me sentia a velha. Olha bem, se eu estou com 52 anos hoje, isso daí foi há quanto tempo atrás? Aí ela falou comigo, você não tem problema nenhum, porque era assim, a dificuldade de aceitar que o passar do tempo acontece e não tem jeito. Nós temos que fazer, penso eu, de tudo para que ele melhore cada dia mais e você viva bem. E quando eu falo em viver bem, eu falo também sobre amor, sobre sexo e como que é o amor e o sexo da mulher de 50 anos. Uau! Assim, no período da menopausa é punk, né? É punk, né? Punk. Engraçado que parece que é uma sensação assim, que você quer transar, mas ao mesmo tempo o corpo parece, pelo menos foi o que me aconteceu logo de cara, o corpo não responde, né? Sim, sim. Quero transar, mas não vamos deixar para amanhã. Aí, de repente, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Foi quando eu fui no meu ginecologista, que também é nutrólogo, e ele falou, vamos medir, fazer uma taxa hormonal, vamos ver como é que você tá. E aí a gente fez, hoje eu faço aquela reposição hormonal e a vida voltou a fluir. É bem complexo, né? O tal do ressecamento, não ter vontade, querer tudo, né? ficar lendo, e aí você tem que ter, assim, um companheiro muito compreensivo, e aí vale muito o diálogo, né? Você chegar pro seu companheiro e explicar, olha, estou passando por tal momento, estou na menopausa, não pode deixar isso no vácuo, porque ele não vai entender nada. Não vai. Aí fica um negócio muito louco, né? Mas essa questão de relacionamento, né? Essa questão sexual, acho que a base é o diálogo. É a mulher que está passando por esse processo relatar, né? Obviamente procurar um profissional da medicina, mas relatar isso para o seu companheiro, para o seu esposo, deixar ele a par, deixar claro para ele todo esse processo que você está passando, porque ele vai ter que passar com você, não vai ter jeito. Até porque também a gente sabe que o homem tem a andropausa, né? E mais cedo ou mais tarde ela chega. Ela vai chegar. E inclusive se a gente for observar, quando a gente é mais jovem, nós mulheres e homens estamos lá no pique
cheio de gás, mas a proporção que o tempo vai passando é aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Eu hoje, dá 10 horas, eu quero estar em casa. Só se for uma festa muito legal para eu poder estar lá. Porque fora disso, tem que ter cadeira para sentar. É verdade. É verdade, a gente vai se permitindo ser um pouco mais exigente. Eu acho que, inclusive, nos relacionamentos também. Agora, outra questão que eu lembrei aqui agora, Isabel, a mudança de humor, né? A gente tem uma mudança de humor pelo menos acontecia muito comigo, de acordar, assim, muito feliz, aí durante o dia já ficar triste, e depois ficar feliz, e de noite chorar, e assim. Por isso que vale a pena atividade física, se ocupar com outras atividades, bate-papo com amigos, né? Leitura, ouvir música, senão o negócio não fica legal. Gente, olha só. Essa conversa é conversa para mais de metro, né? Mas o nosso tempo é rápido. Então, eu acho que é para dar mesmo o gostinho de quem está ali no carro ouvindo a gente, quem está em casa, saber que é um assunto que é muito extenso e que a gente pode conversar na roda de boteco, conversar com a mãe, conversar com o marido, com o namorado, com a amiga, porque nós temos muito assunto para falar sobre 50 mais. Agora, como a gente não tem muito tempo aqui, o que eu quero que vocês façam? Eu vou pedir que a Rose fale um pouquinho, bem rapidamente, da jornada que ela faz, né? Porque ela é palestrante, ela vai fazer um evento agora, dia 23, e depois eu quero que você fale um pouquinho também do seu projeto. Pode começar. Então, nós idealizamos esse evento presencial devido a necessidade que sentimos, né, das pessoas sofrendo, sendo que tem jeito. Né? Tudo tem jeito, mas nós precisamos estarmos preparados para passar o processo e a jornada. E mentorando as pessoas, nós vimos que precisaria de mais ajuda. Então, como é sempre em vídeo, né, as mentorias, basicamente, vamos fazer um evento presencial, estarmos ali mais presentes, trazer palestrantes renomados de São Paulo, de Florianópolis, eu também palestro. Então, são temas fortíssimos diante do que nós passamos, da vida pessoal e profissional. Então, vai acontecer agora, no dia 23/7, no Hotel Senac. Todos estão convidados. A gente vai estar lá. Lógico. E ali nós temos um crescimento muito edificante, muito bacana. Nós temos já relatos, né? Já é a quarta jornada. Nós temos vários depoimentos e relatos de que está ajudando muito ali para a gente ter uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida próspera, abundante, do jeitinho que nós nascemos para merecemos, né? Nós nascemos para isso mesmo. E você, Ale, me fala um pouquinho do podcast. Então, o podcast Pode Ale é esse momento de reflexão. Para mim é um grande aprendizado, né, que com cada convidada, com cada tema, eu estou aprendendo cada vez mais sobre esse universo, e é para isso mesmo. A gente precisa cada vez mais difundir, junto, principalmente das mulheres, né, que estão aí com mais de 50 anos, de tudo que está acontecendo, seja de questões de saúde, de questões profissionais, de empreendedorismo, de preconceito, né? Tudo aquilo que a gente não teve de informação, se a gente está tendo, por que não a gente compartilhar? Temos outras redes sociais, todo mundo tem um celular, todo mundo compartilha tudo, meme. Por que a gente não compartilha um podcast? Né? Por que a gente não compartilha uma informação? Não, e o mais legal é o seguinte, não te cortando, mas só para poder pegar esse gancho aí da sua fala. Você apresenta um programa, eu apresento um programa, a gente fala sobre o mesmo assunto e nós estamos aqui justamente porque essa rivalidade não pode existir. Não pode existir. O tema passado do nosso programa foi exatamente esse, rivalidade feminina. Então, assim, hoje, que com 50 a mais, a gente chega à conclusão de que é importante juntar forças, nos unirmos para fazer cada vez mais tudo dar certo. Exatamente. Meninas, diferente quando a gente tem 30 e 40, que a gente fica ali meio que numa competição. 50 anos é maravilha. É uma maravilha. Olha, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Viva os 50 mais. Viva. E você que está aí nos ouvindo, semana que vem tem mais, eu espero você. Um beijo.